Poder do Silêncio, por Anselm Grün. Editora Vozes. Tradução de Luiz Costa, de Luca Silva. Canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se, PayPal, Vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar o canal pela lista de desejos da Amazon, através da qual você compra livros que chegarão até mim, para que sejam aqui gravados. E também é possível fazer parte da comunidade de membros, cujas assinaturas começam a R$ 1,99 ao mês, caso isso o meu trabalho valha. E caso você não possa contribuir financeiramente com a manutenção do canal e permanência deste trabalho, é possível também fazê-lo de graça. Basta curtir, compartilhar, comentar e inscrever-se, caso já não tenha feito, porque isso tudo também faz diferença em termos de engajamento. E claro que, caso até isso você não possa, ou melhor, para além de tudo isso, caso inclusive ambas as coisas você possa, eu peço para que, por favor, lembrem-se também, acima de tudo, de orar. Orar por mim. Coloque-me nas vossas orações, se possível for, por favor. Roguem por mim a Deus, nosso Senhor. Muito obrigada a todos pela presença. Eu desejo que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. E desejo também uma boa escuta. Introdução. Muitas pessoas hoje em dia anseiam pelo silêncio. Há muito ruído nos atordoando e castigando os ouvidos. Há mais de 50 anos, o poeta cristão Werner Bergengruen, não sei se é exatamente esta pronúncia, já expressava a busca pelo silêncio em sua época com palavras que ainda hoje nos inspiram. Chama-se Vem, Poder do Silêncio. Abre aspas. Somos tão invadidos, despojados de todo alívio. Em todo momento de tensão, nada nos vem socorrer. De acusações e duras palavras já estamos fartos. Queremos o som do silêncio, que nos venha restaurar, que rompa o domínio, a cobiça e a imposição do burburinho. Vem, poder do silêncio. Vem transformar este mundo. Fecha aspas. Costumamos ser atormentados por muitas palavras que diariamente nos invadem. Desejamos ardentemente a clareza, o silêncio divino, aquela fonte da qual todos nós viemos. Porém, em meio a toda essa busca, os homens também sentem medo. Muitos não sabem como alcançar o silêncio, por não estarem puros em seu próprio íntimo, por não saberem como encontrar a si mesmos. Temem ser completamente tomados pelo que lhes é desagradável, a supressão das conveniências, sensação de vida desperdiçada ou o sentimento de que a vida não flui. Muitos sentem-se encurralados entre esta busca, a sua busca pelo silêncio, e o medo que sentem do mesmo, do próprio silêncio. Poderiam seguir rumo à paz, mas quando tudo está calmo ao seu redor, entram logo em pânico, porque o insuportável ruído interno pode ressurgir. Na tradição espiritual do cristianismo, encontram-se muitos caminhos para o silêncio e para a meditação. Há formas análogas praticadas no hinduísmo e no budismo. Por exemplo, a repetição de mantras, na qual a palavra e respiração se combinam, ou a meditação silenciosa, na qual somente a respiração flui e todo pensamento é liberado. Muitos, porém, são os caminhos para alcançar o silêncio. Uma caminhada através de um bosque, por exemplo, é o mais silencioso dos passeios. Outro recurso é ficar à beira de um lago ou do mar e alcançar o silêncio por meio da contemplação. Neste livro, eu descrevo meios de atingir o silêncio e a meditação de forma extensa e coerente, e sigo pelos caminhos rumo ao silêncio e à meditação conforme foram praticados ao longo da tradição cristã. É importante saber diferenciar os conceitos do calar e do silêncio. Calar. Calar-se é um ato humano. O homem exercita-se no sentido de conter a fala,
não apenas exteriormente, mas também calando-se internamente. Isso é difícil. Os monges antigos descreveram com precisão o caminho para tal, que parte do princípio de calar todos os pensamentos que vêm continuamente à tona. Calar externamente é simples. O que se torna difícil é calar os pensamentos que soam o tempo todo ao redor da mente. Para os monges, esta contenção consiste principalmente na renúncia às coisas que valorizamos. Antes de nos conscientizarmos, damos valor àquilo que vivenciamos. Valorizamos nossos próprios pensamentos e sentimentos e as pessoas com quem lidamos. Formamos rapidamente uma opinião a seu respeito e as marcamos com determinados rótulos. Os antigos monges, conhecidos como confrades, que de fato calavam-se externamente, tinham, porém, seus corações em contínuo diálogo, pois guardavam no íntimo opiniões uns sobre os outros. O esforço para renunciar a tais opiniões é um caminho exaustivo, que exige atenção constante. No século IV, um jovem monge procurou o patriarca Besarion e lhe perguntou: "O que devo fazer?" E o ancião respondeu: "Mantém-te calado e não te compares com os outros." Sentença 165. E a pergunta do patriarca Poimen: "Dize-me, como faço para tornar-me um monge?" Respondeu o patriarca Joseph: "Se queres encontrar a paz neste lado ou no outro, então pronuncia a cada ato que faças o eu. Quem sou eu? E não julgues ninguém." Sentença 385. Só podemos calar se renunciamos ao costume de julgar os outros e de nos compararmos a eles. Só podemos calar se renunciamos ao costume de julgar os outros e de nos compararmos a eles. Nada podemos fazer para impedir que os pensamentos de opinião e comparação pessoal se manifestem. Porém, devemos sempre e continuamente deixá-los de lado, reduzindo-os assim ao silêncio. O calar é, antes de tudo, a renúncia às avaliações e opiniões. O calar é, antes de tudo, a renúncia das avaliações e opiniões. É um aprendizado que requer perseverança. Até que se tornem de fato interiormente silenciosos, os monges precisam praticar anos a fio este caminho do calar. Silêncio. O silêncio está à nossa disposição. É um estado que vivenciamos. O silêncio nos envolve. Para que possamos entrar em contato com este silêncio que temos à volta, é essencial que não nos envolvamos em nosso barulho interior e, de tal modo, não o ouçamos. Uma paisagem é silenciosa. Uma igreja respira silêncio. No interior da nossa casa costuma haver pleno silêncio, quando nenhum ruído de fora penetra o ambiente. Ou, se nos referimos a uma pessoa, podemos dizer que ela é silenciosa. Esta, mesmo quando fala, emana silêncio. Esta pessoa vive tranquila em si. Outros, que em alguns casos nada falam, são, no entanto, totalmente inquietos. Quando nos sentamos perto deles, em um concerto ou em uma igreja, sentimos a sua inquietação interior. O silêncio é um elemento que nos faz bem. É um estado de pureza. É algo que não se coloca em evidência. É alguém que renuncia a ser notado. O silêncio é um estado de pureza. É algo que não se coloca em evidência. É alguém que renuncia a ser notado. É alguém que apenas está ali. O silêncio é algo mais que a ausência de ruído. Nas montanhas podemos respirar pleno silêncio quando percebemos apenas o murmúrio de um riacho. O murmúrio é um ruído, mas não perturba o silêncio. Pelo contrário, ajuda a torná-lo acessível. Silêncio e paz interagem. Quando eu escrevo a respeito do caminho para o silêncio, parto do princípio de que não devo produzir o silêncio.
O silêncio existe diante de mim e independentemente de mim. Não devo produzir o silêncio. O silêncio existe diante de mim e independentemente de mim. Entretanto, não vivenciamos o silêncio apenas por fora, mas também interiormente. Existe em nós um espaço próprio do silêncio, e esse espaço existe independente do que fazemos, de nos mantermos calados ou falantes. Precisamos, portanto, penetrar esse espaço interior do silêncio. Na tradição espiritual, há muitos caminhos pelos quais podemos acessar o silêncio interior. Eu começaria pelos caminhos da natureza que temos à disposição, e daí partiria para os métodos, conforme foram desenvolvidos no campo da tradição espiritual. 1. Viver com todos os sentidos. Antes de entrar nos métodos para alcançar o silêncio interior, desenvolvidos principalmente pelos monges antigos, devo falar a respeito dos 5 sentidos. Cada homem é provido de 5 sentidos. O cérebro está sempre cheio de inquietação e ruído. Para nos tornarmos livres dos muitos pensamentos que nos atormentam, devemos lidar com os sentidos de modo que eles nos conduzam ao silêncio. Eles concentram o espírito inquieto, restringindo-o ao corpo. Desde sempre, os sentidos têm sido um fator importante e central na experiência divina, no que tange a perceber a vida. Esta percepção conduz ao silêncio. Enquanto nos entregamos a um sentido, ficamos livres de fixação aos contínuos pensamentos inquietos. Em nossos sentidos, ficamos plenamente conosco e em nós. Quando participo de retiros trimestrais entre religiosos, procuro sempre notar o que é melhor para cada um. Para muitos, é a autoimposição de uma disciplina, entregando-se à meditação toda manhã e voltando à capela ao entardecer. Há outros que, após muita meditação, experimentam, no entanto, uma resistência interior. Em grupo, observamos tal resistência e ouvimos a seguir o que ela significa para nós. Seria ela um sinal para que eu desista de tão longa expectativa e que devo experimentar algum outro modo mais condizente comigo? A vida espiritual certamente requer disciplina, mas também precisa estar de acordo comigo. Deve proporcionar-me alegria. Devo seguir feliz para o silêncio. Caso contrário, não me trará muita coisa. Às vezes, temos de deixar de lado o rígido caminho da meditação para descobrir o nosso próprio caminho espiritual. Viver com todos os sentidos é o conselho que eu dou às pessoas que têm dificuldades com os métodos tradicionais de meditação. Essas pessoas não devem se esforçar absolutamente em nenhum tipo estabelecido de meditação, e sim, com simplicidade, lenta e conscientemente, caminhar. E no ato, captar com todos os sentidos o que presenciam. Não é preciso muito esforço. O exercício acontece justamente ali, em plena liberdade, na simplicidade de apenas estar consigo mesmo, de estar com seus próprios sentidos e sentir o mundo com todos eles. Um exercício concreto poderia ser entendido assim. Durante os primeiros 10 minutos de caminhada, eu procuro apenas olhar. O que vejo à frente? Eu percebo diretamente a paisagem, os prados, os campos, as flores, cada árvore. Olho para o céu com seu jogo de nuvens. Não é uma observação curiosa. Os olhos não se detêm lá e cá. Em verdade, estou na plenitude do panorama. No panorama, admiro a beleza da criação. E na criação, vejo o próprio Criador. Por isso é que, para os gregos, a visão era o mais importante dos sentidos. Eu não observo como espectador, e sim de modo a tornar-me um com o que observo. Enfim, estou em contemplação. Na observação daquilo com que me deparo, vejo o mistério divino, vejo os elementos a partir da base, e na base enxergo o Criador. E contemplar também significa olhar interiormente, olhar para a nossa própria luz interna. A luz do sol conduz o meu olhar à luz interior da minha alma. Ali vejo Deus, não como uma imagem determinada, mas como a base primordial de todas as imagens.
Então posso tentar, nos próximos 10 minutos, apenas escutar. O que ouço? Enquanto aguço os ouvidos a caminhar pelo campo. Ouço o zunir do vento, o canto dos pássaros, o cri-cri dos grilos, o zumbir das abelhas. E ouço meus próprios passos. Quando estou totalmente concentrado em ouvir, passo a ouvir, por fim, em todos esses sons, o silêncio. O zunir do vento ou o marulho do riacho não perturbam o silêncio. Na verdade, tornam-no acessível. E há momentos em que, no meio do mato, eu só escuto mesmo o silêncio. Estes são instantes maravilhosos. Não ouço um automóvel à distância, nem o ronco de um avião. É um silêncio absoluto, quando nem mesmo o vento está soprando. E logo torno a ouvir ruídos suaves. Há qualquer coisa de eterno quando o silêncio se torna audível. A audição sempre tem algo de misterioso em si. Por fim, em tudo que ouço, passo a ouvir o inaudível. Nos próximos 10 minutos, concentro-me apenas no olfato. Inspiro o ambiente, o perfume do bosque, dos campos ceifados, dos arbustos à margem do caminho. Quando estou totalmente concentrado no olfato, posso notar como cada campo tem o seu odor característico e como cada campo exala um determinado cheiro pela manhã, outro quando está para chover, ou quando chove, outro quando faz sol, um odor característico no inverno, outro na primavera, outro no verão, outro no outono. E sinto o cheiro da diversidade. O olfato é um sentido emocionante. Pelo olfato vem-me à memória os cheiros que senti na infância, que foram significativos, que me inspiram segurança. Mas também doenças que tive na infância costumam estar associadas a certos cheiros. Quando estou absorvido no olfato, ouço os pensamentos esvoaçando a meu redor. Assim estou todo em meu sentido, no corpo, e não na mente. O olfato me leva ao contato com intensas experiências da minha infância. Sempre que sinto o cheiro do feno, volto às minhas primeiras férias, nas quais, quando criança, estive numa aldeia de camponeses. Lá senti aquele cheiro característico do feno. Não sei ao certo o que me liga àquele cheiro, mas assim me parece. O cheiro desperta em mim a sensação da liberdade e segurança. E, ao mesmo tempo, existe naquele cheiro um toque de transcendência, de mistério. Certamente, quando criança, fui, através desse cheiro, tocado pelo próprio Deus. Em seguida, tento sentir-me apenas sob minha pele. Eu sinto o vento, que por vezes me toca suavemente e logo segue seu curso. Sinto o calor do sol no meu rosto. Detenho-me para sentir na criação o mistério divino. Estendo os braços e com as mãos abertas sinto o sol e o vento. Deixo-me tocar pelo vento. Deixo que o sol me irradie e tome conta de mim. Isso me faz bem. Ou toco as flores, as gramíneas, uma árvore. Enquanto estou completamente absorvido no tato, alcanço a paz. Eu apenas sinto. Vivencio apenas o toque. Isso me torna silencioso. Quando me fixo totalmente no toque, no tato, eu toco em algo maior do que eu. O que me dá satisfação não é comparar o efeito de cada contato, nem mesmo avaliá-los com base no conhecimento, não. Nas coisas em que toco, eu toco no intocável. Enfim, toco o mistério. Assim, pelo simples ato de tocar, tudo ao meu redor silencia. Tudo se cala e fala somente pelo inexprimível. Quando caminho com todos os sentidos em meio à natureza, passo a ouvir o rumor estridente dos muitos pensamentos à distância. Estou, na verdade, nos domínios da visão, da audição, do olfato e do tato. Os pensamentos ao redor continuam um tanto despertos, quando me vem algum odor da infância. Mas eu não me detenho neles. Meus pensamentos não ficam transitando por toda parte, não. Eu vivo o momento, vivo em meus sentidos.
e assim chego ao silêncio. Os sentidos condicionam o meu espírito inquieto e me conduzem ao silêncio. Para muitas pessoas, o caminhar em meio à natureza é um valioso modo de chegar ao silêncio e para encontrar Deus, que na criação lhes vem ao encontro, visível, audível, respirável, tangível. Segundo, observando a natureza. Água, árvore, paisagem. Caminhar pela criação com os sentidos despertos é uma forma de procurar o silêncio em meio à natureza. Há, porém, outras maneiras de vivenciar o silêncio em ambientes naturais. Muitas pessoas encontram um lugar favorito na natureza. Sentam-se num determinado banco sob uma árvore e ali observam a paisagem. Há muitos lugares que são cheios de uma profunda paz peculiar. Quando vou ao meu lugar e lá me sento e olho a paisagem, sou preenchido por essa profunda paz característica. Vem-me a impressão de que a própria paisagem é toda feita de ternura e paz. Observo os campos, os povoados e torres de igrejas e brota um sentimento de segurança e lar, de elevação, suporte e base. Isso me conduz ao silêncio. Muitos são os lugares de poder que fazem bem a determinadas pessoas. Esses lugares possuem uma emanação toda própria. Por que é assim? Não sabemos, mas são lugares que nos agradam de imediato, que nos dão a sensação de estarmos envolvidos por algo maior. A respeito desses lugares de poder, escreveu Marquis de Smetana, abre aspas, quando viajamos, quando passeamos, sempre deparamos em nosso caminho com lugares que trazem à tona um intenso sentimento que geralmente não se pode definir de modo algum. Pertence ao domínio do inexprimível, do incomunicável. É algo que absorve todo o ser e deixa uma impressão sutil, misteriosa. O que é isso? É o poder avassalador da beleza? A alma da natureza que se faz una conosco? A evocação dos tempos? O espírito dos lugares especiais? Ou todas essas coisas ao mesmo tempo? De qualquer modo, esses momentos ficam impressos na memória como estados excepcionais, estados de percepção, não de uma outra realidade, mas da misteriosa face oculta da realidade. São momentos de intensa plenitude. Fecha aspas. Pessoas com quem tenho convivido sempre me falaram a respeito de seus lugares prediletos. Para uma delas, é uma montanha, na qual pode contemplar uma vista maravilhosa. Para outra, uma região de caça na floresta, na qual ele simplesmente escuta os murmúrios do bosque. Há outro que ama as clareiras das florestas. Na região de Espessart, tive uma experiência numa clareira na qual, em tempos remotos, havia uma propriedade rural. Eu não conseguia parar de olhar para aquele panorama com sua esfera toda especial. Estive também num lugar de poder, em Grossenwalsertal. Eu não sei a pronúncia desses nomes, me perdoem, meus caros. Grossenwalsertal. Ao caminhar para uma pousada através de um estreito vale, numa clareira cercada de rochas íngremes e densas matas. É um lugar místico, com uma misteriosa fonte e uma atmosfera peculiar. Floresta. As florestas sempre tiveram um efeito especial nos homens. A floresta inspira segurança. Em sonhos, elas representam o inconsciente. Na floresta, entramos em contato com áreas do nosso inconsciente que antes não havíamos notado. As características de cada tipo de floresta nunca deixam de influenciar nossos sentidos. Florestas de faias me dão uma certa impressão de estar numa catedral gótica. Em florestas de carvalhos, sinto que partilho da força das árvores. Florestas de abetos me fascinam com o seu perfume peculiar. Mas, de qualquer modo, qualquer floresta me inspira segurança. Sempre me faz partilhar do seu mistério, do seu silêncio, inclusive em suas mais remotas profundidades. Tudo o que um homem vivencia em seu lugar do silêncio tem ligação com as recordações de sua infância. Onde ele tenha, em criança, experimentado um silêncio intenso, lá ele o sentirá também já adulto. Friso Melzer,
relatou sobre as experiências que ele e a sua mãe tiveram na floresta da Silésia. Quando fizeram uma pausa num aglomerado de árvores frutíferas, foram tomados de uma sensação de abrigo. E desde então, o ato de permanecer em meio à mata é para ele uma excelente forma de buscar o silêncio. A recordação daquele contato com o silêncio na floresta o ajuda, mesmo já adulto, a captar o silêncio em meio à turbulência da sua vida diária. Assim escreveu ele, abre aspas, estar embrenhado numa floresta é para um menino, a bem dizer, um primeiro toque do silêncio, e certamente o silêncio da natureza o absorve e lhe penetra o ser. Depois disso, no decorrer da infância, longe da floresta, sempre que ele desejar sentir o silêncio, nenhum ruído o atrapalhará, pois nenhum fator externo lhe desviará a atenção no momento em que ele, onde quer que esteja, fizer uma profunda introspecção e, de olhos fechados, penetrar mentalmente no espírito de algum bosque. Nesse estado, ele esquece o mundo à sua volta, e um silêncio radioso o envolve, com um eflúvio que vem de longe. Fecha aspas. Água. Para outras pessoas, ficar sentado à margem de um lago ou rio produz um efeito de calma. Muitas pessoas me disseram que tinham dificuldade na prática da meditação, e quando eu lhes perguntava onde se sentiam tranquilas quando crianças, frequentemente me respondiam que era quando podiam ficar sentadas por longo tempo à margem do Reno, do Meno ou de algum outro rio, e lá ficavam só olhando para a água. Aqui e acolá ia passando uma embarcação, mas fora isso só havia a água seguindo calmamente o seu curso. O que vem a ser a calma junto à água? A calma é subitamente inspirada pelo fluxo regular de um rio ou pelo marulhar de um riacho. Mas a água manifesta nitidamente profundos níveis de nossa alma. Não é à toa que a palavra alemã Seele, alma, deriva de See, mar. Quando me sento diante do mar e fico a observá-lo, alcanço a paz em minha alma. Nos sonhos, a água costuma representar o inconsciente. Na contemplação da água, também atinge o fundo do meu próprio ser, o fundo do meu inconsciente. E nisso a água simboliza o fato de que a minha vida não é seca. Também fico fascinado quando, numa caminhada, chego à margem de uma lagoa ou lago. Com prazer, sento-me ali e simplesmente olho o movimento da água. É difícil para mim descrever devidamente a fascinação que me toma ao atingir tal estado de serenidade. Tentando uma comparação, posso dizer que um lago em meio ao campo é uma confirmação de que minha vida tem sentido. A tensão se alivia, a rigidez suaviza, e a água que ondeia aqui e ali inspira recolhimento. Traz-me a recordação de estar imerso e embalado na água. Talvez seja uma lembrança do período passado no útero materno, quando, de forma análoga, estive recolhido na água. Hilde Schütt observou que, como as pessoas olham para um lago, elas ficam nitidamente fascinadas com aquelas águas serenas, maleáveis, tolerantes, sem pontas ou arestas, isentas de dúvidas. Abre aspas. Quando as pessoas se sentam à beira de um lago, sentam-se diante do elemento da remissão. Mais ou menos como em sonho, ali se torna literalmente tangível o intenso desejo de remover as barreiras que nos confinam. Um olhar para o lago é um olhar para o longínquo horizonte da fraternidade incondicional. Fecha aspas. Assim escreveu Adalbert Stiffer a respeito de uma sensação de ermo que lhe ocorreu numa escalada a um remoto lago na montanha. Abre aspas. Repetia-se continuamente em mim a ideia de estar vendo como que um misterioso olho da natureza a observar-me, densamente escuro, distinguindo-se da testa e sobrancelhas das rochas e emergindo de entre os cílios dos pinheiros. Fecha aspas. Ao pé de um lago, cada pessoa tem sua experiência própria. É certamente individual o efeito da visão. É o caminhar em contato com a própria alma. O lago olha para mim
e me abre os olhos. Ao passo que eu olho a fundo para dentro de mim mesmo e lá tomo conhecimento da essência de minha alma. Tal como o idílio de um lago na montanha, também o mar produz nos homens uma fascinação toda especial. Enquanto estamos sentados numa praia, não cessamos de admirar a imensidão e o poder do mar. É uma visão sublime. Quando as ondas tempestuosas se erguem e em seguida quebram de volta, é o mar atiçado partilhando com o observador algo do seu poder gigantesco e avassalador. Há outras pessoas que amam caminhar ao longo de uma praia, parando por instantes para ouvir o rugido do mar. Para essas pessoas, isso é sossego e terapia. No famoso quadro O Monge à Beira do Mar, de Caspar David Friedrich, o infinito horizonte do mar se torna visível. O monge da pintura participa dessa eternidade. Não só o lago e o mar, mas também o rio tem sua fascinação característica. Quando olho para o fluxo de um rio, ocorrem-me diversos pensamentos. Tudo fica absorvido. Tudo está no rio. Nada posso deter. Mas os problemas também são absorvidos. Escoam para longe e evaporam. E me dou conta de que o rio que observo já corre ali há milênios. Ele viu e viveu a história, flui continuamente e, no entanto, é sempre o mesmo. Assim o rio me mostra o mistério da minha vida, minha própria história. E o rio continuará quando eu não mais estiver vivo, mas ele é também a promessa do encontro com Deus, a que se destina o meu caminho. O fluxo do rio traz consigo uma aura de serenidade, uma paz que emana da vibração agitada. Assim, chego ao silêncio. Na Bíblia, o Rio Jordão, em particular, possui um profundo significado. João Batista batizou no Jordão. Inúmeros homens carregados de culpa, oprimidos pela vida, vieram a João para serem batizados. Mergulharam no rio, deixando-se lavar e purificar em seu fluxo, e emergiram do Jordão como renascidos, deixando o peso de suas vidas ser levado na corrente. Quando Jesus mergulhou no Jordão para ser batizado por João Batista, o céu se abriu sobre ele e uma voz exclamou: Tu és o meu filho amado, de ti eu me agrado. Muitas pessoas que costumam sentar-se ante a correnteza de um rio desejam profundamente também para si o que ocorreu no batismo de Jesus. Enfim, elas querem que a correnteza absorva tudo, que as carregue consigo. Querem ser purificadas na água. Querem voltar àquela paz que Deus criou para elas. Anseiam que também sobre elas o céu se abra. Anseiam ser amadas incondicionalmente. E querem ir para casa como novas pessoas, revigoradas, purificadas, renovadas pelo Espírito Santo que, como a água, está sempre fluindo. Montanha. Para mim, a montanha, a subida à montanha, é um bom caminho para o silêncio. Enquanto subo, não posso falar. Fico tão ocupado com minha respiração e transpiração que tenho que ficar calado. O caminhar calado me proporciona a quietude interior. Quando chego à parte mais dura da caminhada, próximo ao pico, sempre tenho uma sensação de liberdade e amplidão. Fico só olhando para a distância. É algo mais que a satisfação de ter realizado um grande esforço. Eu absorvo plenamente a grandiosidade da montanha. Cada montanha tem sua fascinação característica. De cada montanha, eu vejo uma paisagem diferente. E cada montanha tem também uma energia toda particular. Não é sem motivo que a tradição considera sagradas algumas montanhas. Jesus subiu a uma montanha com seus 3 principais discípulos e lá se revelou diante deles. Na montanha, o mistério de Jesus se tornou claro para eles e lá a glória de Deus brilhou subitamente sobre eles. No vale, eles viam aquela luz ao alto, depois, na montanha, a luz brilhava à sua frente. E não podiam mais negar. A montanha é, portanto,
uma promessa de que a nossa vida alcançará a clareza, de que algo se revelará, que teremos clareza e nos aproximaremos de Deus. Foi numa montanha que Jesus proferiu seu grande sermão, o Sermão da Montanha em Mateus, São Mateus. Muito acima do vale, parando a rotina do dia, Jesus ensinou aos homens um caminho para triunfar na vida. Mateus comparou o sermão à experiência de Moisés no Monte Sinai. No Sinai, Moisés recebeu os 10 mandamentos como instrução de como obter a liberdade de Deus. No Sermão da Montanha, Jesus mostrou como podemos alcançar a verdadeira liberdade, a liberdade em nós mesmos. A montanha, da qual contemplamos uma extensa paisagem, evoca-nos algo dessa liberdade e nos faz perceber intensamente a proximidade de Deus. Na montanha, os homens se sentem perto de Deus. Lá são tocados por um silêncio que eles próprios não podem produzir. Vem de fora a seu encontro. Devem apenas manter silêncio para experimentar o silêncio da montanha. Nas primeiras férias que passei em Grossen-Walsertal, celebrei, para uma quantidade aproximada de 700 pessoas, uma missa campal numa das montanhas dos Alpes, de onde se descortinava uma vista maravilhosa de todo o vale e de muitos cumes. Era um ambiente original para celebrar a Eucaristia. As pessoas não se sentavam apenas em bancos, mas também na grama e em taludes. Fez-me lembrar o Sermão da Montanha. Quando no encerramento todos cantamos Deus Eterno a voz louvor, os olhos se enchiam de lágrimas. Todos sentiram a sublimidade do lugar. Missas campais na montanha sempre são apreciadas, ao passo que as igrejas costumam ficar vazias. Muitas pessoas se põem a caminho de uma bela paisagem montanhosa para celebrar um serviço religioso em meio à natureza. Lá vivenciam a proximidade de Deus e um silêncio que as fascina. Muitos padres consideram isso um modismo, mas com certeza corresponde a um profundo anseio dos homens, e é bom quando o realizamos. A natureza, criada por Deus e vivificada pelo Espírito Santo, é um ambiente significativo para a experiência divina. Na Eucaristia, os dons da criação são elevados a Deus, para que seu Espírito os transforme no corpo e sangue de Jesus Cristo. Nessa transformação, fica evidente que toda a criação está saturada do Espírito Divino. A Eucaristia projeta uma nova luz sobre o mistério da criação. Ela é completamente permeada por Cristo. Numa missa campal na montanha, torna-se nítida esta união do Cristo com a criação. Quando nos encontramos com Cristo, nas formas de pão e vinho, durante a comunhão, percebemos que o Espírito de Deus está em tudo o que vemos na criação. Na natureza, o Espírito de Deus nos envolve, e a natureza nos convida a nos entregarmos à guarda das boas mãos de Deus. Quando simplesmente nos sentamos num banco e olhamos para a beleza da montanha, sentimos-nos envolvidos pelo amor de Deus e o nosso coração se aquieta. Não devemos tentar produzir o silêncio. Ele nos envolve em meio à supremacia do mundo nas alturas. Para muitas pessoas, este é o mais importante meio para alcançar o silêncio e anular a carga do dia a dia. João da Cruz, o grande místico espanhol que pode ser ouvido aqui no canal, também falou de montanhas sagradas e falou da sua montanha favorita. Sua fascinação não ocorria apenas quando estava sobre ela, mas também quando a admirava de baixo. O olhar, voltado para as magníficas alturas, dirigia-lhe os sentidos para Deus. Na montanha, ele contemplava a plenitude de seu bem-amado Jesus Cristo, o fundamento de toda a criação. A subida do Monte Carmelo pode ser ouvida aqui no canal. A experiência que o santo fez pode ser vivida aqui, ouvindo. Todas as culturas têm suas montanhas sagradas. Os homens as procuram desde sempre, na busca por um intenso contato com Deus.
e pela experiência com uma forma especial de silêncio, pois as montanhas consagradas estão sempre envoltas no silêncio. Deserto. Há ainda outros ambientes de natureza que proporcionam silêncio. O deserto, com sua imensidão e nudez intermináveis, é um dos domínios do silêncio. Mas não só do silêncio aprazível. Muitas vezes chega a ser bastante assustador. Quando nada nos distrai, voltamos-nos para nós mesmos e somos mais fortes. O silêncio do deserto exige que abandonemos nossos rumores internos, que paremos de nos ligar às palavras, músicas ou qualquer tipo de ruído. Só aquele que se dá ao silêncio consegue encarar o deserto. Depois disso, o deserto se torna uma bênção para ele. Os monges antigos já faziam incursões no deserto, os padres do deserto. Um costume devido a diversas razões. Uma era o fato de que lá eles não eram perturbados, nem tinham a sua atenção desviada pelas distrações da vida cotidiana. Atualmente, o deserto exerce nos homens um tipo novo de fascinação. Muitas empresas de turismo vêm se especializando em rotas no deserto. Na Bíblia, o deserto possui um significado peculiar. Atravessando o deserto, Israel chegou à Terra Prometida, a Terra da Liberdade. O deserto foi então para o povo o lugar de um contato especial com Deus. O profeta Oséias falou dos tempos no deserto, na época da primeira comunhão de Israel com o seu Deus. Abre aspas. Quando Israel era um menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Com vínculos humanos eu os atraía, com laços de amor. Eu era para eles como quem levanta uma criancinha a seu rosto. Eu me inclinava para ele e o alimentava. Fecha aspas. Mas o deserto é também o lugar da tentação, o lugar onde o povo murmurou contra Deus e reincindiu no desejo da luxúria egípcia. Também para Jesus o deserto foi um lugar de tentação. No deserto, ele próprio experimentou a tentação inerente à humanidade e a superou. A experiência no deserto o capacitou a falar de Deus com conhecimento e a dedicar-se à sua missão. Livrou-o da tentação para ser útil a Deus e desempenhar-se bem em sua pregação aos homens. Por ter encontrado no deserto a sua própria verdade, Jesus pôde falar também do Deus verdadeiro, aquele Deus que nos conduz à verdade e nos liberta de todas as ilusões com que costumamos levar nossas vidas. Hoje, a natureza se tornou para muitas pessoas um lugar de encontro com o silêncio, sobretudo em dois sentidos. Um é o fato de ser a natureza um elemento de que dispomos e que nos fascina. A natureza é silenciosa por condição, mesmo quando a cachoeira rumoreja alto. Costumamos nos entregar àquilo que nos circunda. Quando nos deixamos tocar pela beleza da criação, partilhamos do seu silêncio. Há também outra motivação pela qual as pessoas procuram o silêncio na natureza. A natureza é neutra. Na natureza eu posso ser como sou. Ali estou incluído. Ali eu faço parte. A vida que capto na natureza está em mim também. A causa de muitas pessoas não encontrarem a paz é a sua censura interior. A causa de muitas pessoas não encontrarem a paz é a sua censura interior. Onde quer que estejam, impõem a si mesmos essa censura interna como uma ordem, avaliam e opinam sobre tudo o que pensam e fazem. E a natureza? A natureza não faz avaliações. Quando nos entregamos a ela, a nossa censura interior se desfaz. E nos permitimos simplesmente ser. E isto nos torna livres e silenciosos.